E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre AGIs. E a questão aqui que essa parte do artigo vai trazer é que para a gente conseguir fazer um sistema que tem generalidade, que é inteligente como nós, que tem consciência, que consegue aprender sozinho e tem livre agência, tem independência, a gente vai ter que ter um número de sistemas que podem criar isso. E uma das coisas que precisa é computer vision, de você conseguir identificar as coisas através da sua visão. Identificar que é um carro, que é uma pessoa, que é um gato, que é um cachorro. Uma coisa mais complexa é você processar essa visão. Então, por exemplo, hoje eu, meu irmão estava comendo e aí ele só fez um sinal com a mão. E ele nunca fez esse sinal com a mão enquanto ele estava comendo. Mas aquele sinal com a mão, eu automaticamente identifiquei que ele queria água. E ele apontou para onde estava a água. Então tá o sofá e a água fica no chão na parte direita, né? Onde eu sempre ponho o copo dele. E aí quando ele quer eu dou pra ele. Normalmente não como na mesa. E com a ponto de mão ele já falou, não, eu quero água. Ele não precisou nem falar, ele só apontou. E ele nunca fez isso. E eu já percebi que era água. Que ele apontou na direção da água. Então a questão, será que uma AGI conseguiria identificar isso? Porque é uma coisa tão simples para nós, mas imagine simular isso. Um computador sozinho, independente, sabe, com independência. Algo que a gente nunca ensinou a ele conseguir entender. Então essa questão de eu entender uma coisa tão simples, qualquer pessoa consegue entender, é o que faz da gente inteligente. Seres inteligentes. Homo sapiens, né, como diriam, de um jeito mais científico. Então essa parte de computer vision não é só ver e conseguir identificar as coisas, mas conseguir entender as, as coisas que o ser humano, as formas que o ser humano age, né? Então, não só não só entender o que a gente fala, né? Mas como a gente usa as expressões para sabe, para se comunicar. Eu acho que no nível do que eu falei, dessa coisa de apontar o dedo e eu saber que ele queria água, eu acho que uma inteligência artificial para fazer isso sozinha, sem ninguém ter falado nada, é muito complexo. Tipo, é muito, muito complexo. Isso é, tipo, infinitamente complexo. Você vai ter que ter consciência, você vai ter que ter uma, uma bagagem estrutural do comportamento humano para conseguir entender isso. Então parece para nós fácil demais e simples demais, mas se você simular isso no computador, é muito mais complexo do que parece. Natural Language Processing, que é processar a linguagem, né, a fala. Natural Language Generation, NLG, que é você gerar linguagem que pareça natural. Embora a Alexa pareça fazer isso, ela não faz. Ela não tem, ela não faz do jeito que ela tem agência, que nem eu mostrei aqui. Ela não, ela não tem agência na questão. A Alexa não aprende sozinha. Ela aprende dependente dos seus criadores. Então ela não tem, ela não tem independência no seu aprendizado. Então ela não consegue, tipo, muitas perguntas que você faz, ela vai responder de uma forma diferente, mas ela nunca vai conseguir criar uma coisa totalmente nova, que ela não fez nada, como nós fazemos automaticamente. E uma coisa que eu adicionei, e eu não sei se existe em si, mas uma forma formal disso, um algoritmo que faça isso, né? Mas tem no artigo dele, que eu estava mostrando, sobre o Omega, que é Natural Language Understanding, que é você conseguir fazer que essas duas coisas, a 2 e a 3, a Processing e a Generation, você conseguir usar essas duas para a inteligência artificial conseguir entender. Então, entender tudo que você fala, não só perguntas complexas, mas de conseguir viver, sabe? Você conseguir, tipo, porque você responder perguntas aleatórias é fácil, mas você conseguir, por exemplo, pôr uma inteligência artificial que consegue aprender no dia a dia de uma família, a entender as coisas ao seu redor. Isso é consciência, né? Então, eu acho que o pré-requisito para ter isso daí seria a consciência. Então, criar um sistema que conseguiria entender a linguagem, emoções, não só da forma
não só da forma de linguagem de fala, né, da boca, mas da questão visual também. Detecção de anormalidades, né? Por exemplo, aquilo que eu falei da questão de apontar o, o dedo pro copo, né? Meu irmão que apontou o dedo pro copo já na direção do copo, né? Ele nem tava vendo o copo, ele só apontando na direção do copo, dizendo que queria água sem falar, né? É uma anormalidade. É uma coisa que eu só vi uma vez na minha vida. Mas, automaticamente, meu cérebro já. Qualquer pessoa identificaria isso. Que a criança ali queria água. Então, é uma anormalidade. Será que um sistema consegue fazer isso? Sem a nossa intervenção? Porque a questão é, será que a gente consegue criar um sistema que a gente não precisa mexer mais? Assim, toda hora. Porque o ser humano é um ser independente. E embora pode haver coisas que podem ser relacionadas a que o ser humano precisa de interação social, ele precisa de várias coisas que fazem ele sobreviver, mas mesmo assim, a questão da anormalidade é uma parte importante que é difícil de se simular. Outra coisa é a predição de fatores ao seu redor, de você conseguir, por exemplo, não, prever que um copo vai cair porque alguém deixou o copo na beirada da mesa. E às vezes não é nem porque alguém te contou isso, né? Mas você realmente está vendo ali, você sabe que é provável que a pessoa derrube, de repente você já viu isso antes e você consegue prever isso. Prever com base no que você já sabe, né? Então, você sabe que, por exemplo, comer com boca cheia, comer com boca cheia tem, falar com boca cheia é meio errado, dependendo de onde você tá. Você não vai estar, por exemplo, num palácio com um rei importante e falar com a boca cheia, né? Falar com a boca cheia. Então, será que o robô conseguiria entender isso? Prever que se ele falasse com a boca cheia em certos lugares, ele estaria fazendo besteira, poderia ser julgado por isso. É uma coisa tensa, né? Que pra gente é fácil, mas simular isso é difícil. Então, para um robô ter consciência, ele precisa ter essas coisas que a gente tem naturalmente, que eu creio que são criação de Deus, que a gente tem naturalmente, que a gente não sabe como funciona, a gente não sabe qual é o negócio que liga isso, que liga a consciência pra gente prever as coisas de uma forma incrível, embora isso seja altamente limitado. Enfim, em essência, vai falar sobre o agente, né, um agente inteligente, né, ele tem que entender o seu espaço ao seu redor, né, então ele tem que estar consciente, ele tem que ser adaptável ao ambiente que ele está. Por exemplo, você está num lugar que está frio. E a questão é que não está muito frio, está mais ou menos. Você pode decidir se você vai usar blusa ou não. Mas a questão é que você não vai basear isso na sua temperatura, porque um robô normalmente ele basearia, por exemplo, você vai programar para ele que se a temperatura estiver abaixo de 15 graus para ir para blusa. Se não, ele não põe. Aí é num robô. Agora numa pessoa não tem isso. É uma escolha. De repente no dia ela sente, isso é uma coisa consciente, sentir é uma coisa consciente, ela sente que ela não quer pôr blusa. Sei lá, não quero, não tô afim. Não tá tão frio, não vou pôr blusa. Aí outro dia, a mesma temperatura, as mesmas condições climáticas, condições temperamentais, e ela põe blusa ou não, baseado no seu sentir, né? Eu não tô afim de pôr blusa hoje. Eu só vou levar a blusa. Então, essa livre agência, essa coisa independente, teria que ser obrigatória no robô inteligente. De ele ser adaptável ao seu. Não só ser adaptável ao o ambiente onde ele está, mas de ele fazer escolhas independentes. E uma coisa que eles usam, eu não vou mostrar tudo porque é muita coisa. É muito algoritmos que eles mostram no artigo, então, enfim, eu não vou mostrar isso porque senão vai demorar muito. Vai demorar mais do que eu pensava, mais do que eu pensaria. Então a gente vai ver alguns algoritmos. Ele fala de alguns algoritmos inspirados na biologia do ser humano, né? Que tem vários que poderiam ser viáveis para isso, baseados no cérebro, por exemplo, Spiking Neural Networks, Hopfield Networks. Ele não fala em si quais são, mas basicamente são algoritmos de machine learning, né, de inteligência artificial, focados, inspirados na biologia.
E no GitHub você pode achar vários assim, né? Algoritmos que são baseados nesse tipo de coisa. Nesse tipo de nesse tipo de inspiração biológica, né? Para fazer o algoritmo de inteligência. E no geral, gente, essa é a foto do artigo que vai mostrar os componentes, que são 3 em si principais. As partes de cima ali, que é o kernel, que ele não explica muito do sistema. Aqui é o sistema dessa AGI em si. Lembrando que isso daqui é uma coisa que não foi feita ainda, estão fazendo. E não se sabe se isso vai dar certo, se isso vai realmente ser uma AGI ou não. Enfim, essa parte de cima é a parte mais computacional, entre aspas. Essa parte do neuroarchitectures, arquiteturas neurais, são os algoritmos que eles vão usar para rodar a inteligência artificial, no caso de aprendizado, né? No caso de aprendizado seria essa parte do meio. Então, Fourier Neural Networks, LSTM, que é Long, alguma coisa, Term Memory, Convolutional Neural Networks, enfim. Vários tipos de... Ele cita mais no artigo, mas várias redes que eles estão usando. Esses aqui são os algoritmos padrão relacionados à inteligência artificial, que eles creem que podem ser úteis para o aprendizado da máquina, no caso. Coisas relacionadas à síntese de palavras, de imagens, de ele se autodesenvolver, né? Auto-melhorar. É uma coisa importante, porque esse sistema ele vai ser inspirado numa coisa chamada máquina de Gödel, que é uma máquina teorética esse cara é meio antigo, né? Acho que é do século XX ou XIX. Que é uma máquina que ela se autocorrigiria, né? Um programa que conseguiria se autocorrigir. Essa é a máquina de Gödel, que eu já vou mostrar no Wikipedia esse termo. Então é basicamente a estrutura, né? Ele não explicou muito sobre isso. Ele fez um vídeo sobre esse assunto também, mas ele não explicou assim com detalhes assim no artigo ou no vídeo como funciona cada coisa, mas ele deu uma noção geral. Mas enfim, o objetivo aqui é criar uma AGI. Isso aqui é a estrutura que ele tem para criar algo assim. Nesse caso aqui é uma tentativa de fazer isso. Lembrando que todos os papers que eu vou mostrar nessa série, nessa sequência de vídeos, são tentativas de criar uma AGI. A conclusão do artigo é que eles estão tentando cada vez fazer mais experimentos relacionados a isso, e eles estão tentando mostrar e vir com arquiteturas neurais que conseguem criar algo que seja perto de ser humano, né? Elas não vão parecer humanas no momento, mas que tentam reproduzir algo que possa ser considerado quase inteligente. E a inspiração deles, né, que ele vai falar muito no artigo, que é a máquina de Gödel. Tem outra inspiração também, mas eu só pus a máquina de Gödel aqui, que é mais fácil de explicar, na verdade. Que é uma máquina hipotética, né, de que se autocorrige, né? De uma forma bem assim, independente. E acho que uma forma de entender isso daqui usando, por exemplo, RNNs, né? Recursive Neural Network, seria uma forma bem, assim, um exemplo de algoritmo que poderia mostrar isso de uma forma de se auto-melhorar, né? Mas enfim, a maioria dos algoritmos eles aprendem dessa forma, né? Mas a questão é criar uma máquina que realmente se autocorrige. Imagina um software que se autocorrige, que ele escreve novos códigos, assim, ele insere novas funções dentro do próprio código, ele consegue se autocorrigir, né? Se auto-inventar. Então, basicamente isso. Tem o vídeo que é relacionado a esse artigo, né? Do Eray Oskurol, que é de um canal no YouTube que é o SingularityNet, que tem a ver com aquele cara que é o... Eu até esqueci o nome dele. O celular que é o Orms, daquele podcast que eu mostrei. Que ele participa também dessa rede de pesquisa sobre AGIs, né?
E tem outros vídeos também sobre esse assunto lá, né? Ó, dá pra ver o Ben Gortz ali, né? Tem até um evento recentemente, que é há um dia atrás, né? Que é falar sobre Bitcoin, sobre inteligência artificial descentralizada. Aí tem um vídeo aqui que eu gostei bastante, que o paper ele é pago, né? Mas é Logical Probabilistic Biological Inspired Cognitive Architecture. Que merda é isso? Um tipo de inteligência artificial baseada na biologia humana, né? É basicamente isso, na forma cognitiva humana. E ele usa aqui, o legal é que ele não usa uma rede neural aqui, ele usa uma arquitetura cognitiva. Então a gente vai ver em outros vídeos que tem outro tipo de forma de criar inteligência artificial que não é usando redes neurais, mas arquiteturas cognitivas, que são mais baseadas na parte biológica do cérebro. Spike Neural Networks eu acho que é um exemplo. Aí dá pra ver o artigo dele, só que não tem como baixar porque tá pago, né? Então, eu odeio artigos pagos, só pra citar a minha dor. Enfim, acho que provavelmente tá pago porque foi escrito num jornal, né? Acadêmico. Que é pago. Enfim, outro vídeo legal é um negócio que mostra um pouco, por exemplo, como criar emoções, sentimentos numa inteligência artificial, usando uma arquitetura cognitiva, né? Então, esquece rede neural por um momento, na questão de AGI. O foco é arquiteturas cognitivas, né? Que são algoritmos que focam mais no cérebro, assim, na questão do cérebro, a questão biológica do cérebro. Então eu recomendo muito esses dois vídeos, e esse daqui também, que é o do artigo que a gente viu, né? Ele explica mais o artigo, embora eu aprendi muito mais lendo o artigo do que vendo o vídeo. Então, enfim, na verdade eu vi o vídeo primeiro, antes de tudo. Então, gente, era isso. Espero que tenha sido útil esses vídeos. A gente vai fazer uma sequência também enorme sobre esse assunto. Então, espero que tenha sido útil para vocês. Então, até mais.